Tudo o que pensamos vem dos nossos sentidos. Os sentidos são a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Objetos externos pressionam nossos órgãos sensoriais. Essa pressão causa um movimento interno. O movimento viaja para o cérebro e depois para o coração. Uma reação no coração cria a aparência de um objeto. Chamamos essa aparência de sensação. Portanto, a sensação é apenas um fantasma criado por nós. O objeto real e a sensação que temos dele são coisas diferentes. Por exemplo, a cor não está no objeto, mas na sensação. Todas as qualidades que percebemos são, na verdade, efeitos em nós. Sem os sentidos, a mente humana ficaria vazia. Assim, todo conhecimento humano começa com a sensação. Tudo o que percebemos diretamente é uma sensação. Essas sensações não desaparecem imediatamente. Quando a sensação original passa, resta uma imagem mental. Essa imagem é o que chamamos de imaginação. A memória é simplesmente a mesma coisa que a imaginação. Sonhar é uma forma de imaginação durante o sono. Às vezes, é difícil distinguir um sonho de uma experiência real. A imaginação é decaída ou enfraquecida em comparação com a sensação. Podemos combinar imagens para criar coisas novas, como um centauro. Essa combinação é chamada de pensamento discursivo. Sem um objetivo, essa sequência de pensamentos é chamada de devaneio. Com um objetivo, é chamada de busca ou investigação. Portanto, a imaginação é a base de todo o pensamento humano. Os pensamentos humanos não aparecem ao acaso. Eles seguem uma sequência, uma após a outra. Esta sequência é chamada de trem de pensamentos. A imaginação guiada é diferente do sonho. Nos sonhos, as imagens são desordenadas e estranhas. Na mente acordada, o pensamento é mais regulado. Um pensamento geralmente leva a outro relacionado. Por exemplo, pensar em uma guerra pode levar a pensar em um rei. Este fluxo pode ser guiado por um desejo ou objetivo. Sem um objetivo, os pensamentos são errantes e sem foco. A memória também segue esta sequência ordenada. Portanto, a mente humana não é caótica por natureza. Ela opera com uma certa lógica interna. Compreender isso é essencial para entender o raciocínio humano. A fala é a capacidade humana de usar palavras.
Nós usamos nomes para marcar objetos e ideias na nossa mente. Esses nomes são conectados em afirmações. Uma afirmação pode ser verdadeira ou falsa. Sem a fala, não haveria sociedade ou governo. A fala permite que façamos promessas e acordos. Ela também é a fonte de mal-entendidos e conflitos. As pessoas podem usar palavras para enganar os outros. Por isso, o uso correto da linguagem é muito importante. Os nomes gerais nos ajudam a raciocinar. Sem eles, cada coisa seria única e impossível de classificar. A fala é um dom natural, mas seu uso é aprendido. Ela transforma nossos pensamentos privados em algo público. Essa transformação é a base de toda a vida em comum. Em resumo, a fala é fundamental para a criação do Estado. A razão é uma capacidade natural da mente humana. Ela não é um sentido, como a visão ou a audição. A razão é o cálculo das consequências dos nossos pensamentos. Quando usamos a razão corretamente, chegamos a conclusões verdadeiras. A ciência é o conhecimento adquirido através da razão. Ela começa com definições claras das palavras. Sem definições precisas, o raciocínio se torna confuso. O erro no raciocínio leva ao medo e à superstição. A razão correta é a base para a paz e a sociedade estável. A ciência política, portanto, deve ser construída com lógica rigorosa. O homem que não usa a razão vive em um estado de ignorância perigosa. A busca pelo conhecimento científico é uma busca pela verdade. Para Hobbes, os pensamentos humanos são movimentos dentro do corpo. Esses movimentos começam nos sentidos e continuam para o coração e o cérebro. Uma paixão é um movimento interno que prepara o corpo para a ação. O desejo ou apetite é um movimento em direção a algo. A aversão é um movimento para se afastar de algo. Nós chamamos algo de bom se for objeto do nosso desejo. Chamamos algo de mal se for objeto da nossa aversão. O amor é o mesmo que desejo, e o ódio é o mesmo que aversão. A felicidade é o progresso contínuo de um desejo para outro. O poder é um meio para alcançar um bem futuro. O medo é a aversão com a crença de que o dano é possível. A coragem é a paixão que nos leva a enfrentar o perigo. A curiosidade é o desejo de saber por que e como as coisas acontecem. Todas as paixões são formas de desejo ou aversão. Elas são as forças fundamentais por trás de todo o comportamento humano.
As pessoas falam por razões específicas. O primeiro objetivo do discurso é transmitir conhecimento. O segundo objetivo é compartilhar opiniões e desejos. Às vezes, falamos apenas para entreter ou agradar. Outro motivo é obter ajuda ou conselho. O discurso também pode ser usado para enganar. Palavras podem mostrar poder ou causar medo. Sem regras, o discurso leva a conflitos. Portanto, a linguagem precisa de definições claras. Um acordo sobre o significado das palavras é essencial para a paz. Quando as pessoas entendem mal as palavras, surgem disputas. O uso correto da razão no discurso evita muitos problemas. Em resumo, o discurso deve buscar a verdade e a utilidade. Hobbes começa o capítulo definindo as virtudes intelectuais. Elas são as qualidades da mente que levam ao conhecimento e à sabedoria. A virtude intelectual mais importante é a prudência, ou a boa experiência. A prudência vem da observação cuidadosa das causas e efeitos ao longo do tempo. Outra virtude é a razão, que usa regras gerais para chegar a conclusões. A ciência é a virtude de conhecer as consequências certas dos fatos. A sabedoria é a combinação de prudência e ciência. A imaginação também é uma virtude, mas pode levar ao erro se não for controlada. A diferença entre prudência e ciência é que a prudência é pessoal e a ciência é universal. Um homem prudente prevê os perigos com base na sua própria experiência. Um homem de ciência prevê os perigos com base em leis gerais da natureza. Para Hobbes, essas virtudes são essenciais para o bom funcionamento da sociedade. Sem elas, os homens não podem fazer acordos estáveis ou viver em paz. Portanto, o desenvolvimento da mente é tão importante para o Estado quanto a força física. Hobbes divide todo o conhecimento humano em dois tipos principais. O primeiro tipo é o conhecimento dos fatos, que vem da experiência e da memória. O segundo tipo é o conhecimento das consequências, que vem da razão e da lógica. O conhecimento dos fatos é também chamado de história. Isso inclui a história natural e a história civil. O conhecimento das consequências é chamado de filosofia. A filosofia estuda os corpos naturais, os corpos políticos e os corpos morais. Para Hobbes, a filosofia é o conhecimento mais útil para a sociedade. Ela nos permite prever os efeitos de nossas ações. Sem esse conhecimento, viveríamos em constante medo e incerteza. O poder soberano depende desse conhecimento para governar com eficácia.
Portanto, o estudo da filosofia é essencial para a paz e a ordem. Este capítulo organiza as ciências em um sistema coerente. Ele mostra como todo conhecimento serve ao objetivo principal, a vida em sociedade. O poder de um homem é o seu meio atual para obter algum bem futuro. Este poder pode ser natural, como força ou inteligência, ou instrumental, como riqueza ou amigos. O valor de uma pessoa não é absoluto, mas depende da necessidade e do julgamento dos outros. A honra consiste na demonstração pública da estima pelo poder de alguém. Sinais de honra incluem títulos, presentes e atos de deferência. A desonra, por outro lado, é um sinal de desprezo ou baixa estima. Portanto, a honra e o poder estão intimamente ligados na sociedade. O respeito aos outros é um reconhecimento do seu poder. A busca pelo poder é uma causa fundamental da competição e do conflito entre os homens. No estado de natureza, sem um poder comum, esta competição leva à guerra constante. A reputação de poder também é uma forma de poder. Assim, os homens muitas vezes fingem ter mais poder do que realmente possuem. A maior honra é ser temido, porque o medo é um sinal claro de poder percebido. Este capítulo explica por que os humanos desejam tanto poder e reconhecimento. Os homens têm maneiras muito diferentes uns dos outros. Essas diferenças vêm dos diferentes desejos do coração. Alguns homens desejam principalmente riqueza. Outros buscam poder ou honra. Esses diferentes objetivos levam a diferentes comportamentos. Um homem que ama o perigo pode se tornar um soldado. Um homem que ama a tranquilidade pode se tornar um estudioso. As maneiras também dependem das opiniões e do conhecimento. Por exemplo, um homem religioso age de um jeito. Um homem que não acredita em Deus age de outro jeito. Essas diferenças são a causa de muita discórdia entre as pessoas. No estado de natureza, isso leva à competição e à desconfiança. Portanto, é preciso um poder comum para controlar essas diferentes maneiras. Sem esse poder, a vida seria muito difícil e insegura. Os seres humanos têm uma necessidade natural de entender as causas dos eventos. Quando não conhecem as causas naturais, eles inventam causas sobrenaturais. Isso leva à criação de deuses e espíritos. O medo do desconhecido e do futuro é uma fonte poderosa de religião. As pessoas criam rituais para tentar agradar essas forças invisíveis. Os governantes frequentemente usam a religião para manter a ordem e a obediência.
Muitas leis dos estados são baseadas em ideias religiosas. No entanto, a verdadeira religião, segundo Hobbes, deve ser ordenada pelo soberano. Religiões diferentes podem causar conflitos e guerras dentro de um estado. Por isso, é perigoso quando as pessoas seguem uma autoridade religiosa acima do governante civil. A superstição surge do medo falso, enquanto a verdadeira religião vem da razão e das leis. O poder do Estado deve controlar a doutrina pública e os símbolos religiosos. Em resumo, a religião é uma força poderosa que precisa ser gerenciada pelo soberano para a paz. Sem um poder comum para mantê-los em respeito, os homens vivem em um estado de guerra. Esta guerra é de todos contra todos. Neste estado, não há lugar para indústria ou cultura. Não há conhecimento da terra ou navegação. Não há artes ou letras. A vida do homem é solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. Os homens são naturalmente iguais em corpo e mente. Desta igualdade surge a desconfiança. Eles competem por ganho, segurança e reputação. O direito de natureza é a liberdade de usar o próprio poder para a autopreservação. Um homem pode legitimamente dominar ou destruir outro para se proteger. Ninguém pode estar seguro neste estado constante de medo. A paixão que inclina os homens à paz é o medo da morte. Portanto, eles devem buscar estabelecer um poder soberano. A primeira lei natural é buscar a paz. Se a paz não for possível, temos o direito de nos defender. Para alcançar a paz, devemos estar dispostos a renunciar a alguns direitos. Essa renúncia mútua de direitos é chamada de contrato. Um contrato é um acordo entre duas ou mais pessoas. Sem um poder para forçar o cumprimento, os contratos são apenas palavras. Por isso, é necessário um soberano forte. As promessas feitas sob ameaça de violência não são válidas. Ninguém pode ser obrigado a se matar ou se ferir. A justiça significa cumprir os contratos que você fez livremente. A injustiça é quebrar um contrato válido. Essas leis naturais são eternas e imutáveis. Elas formam a base moral para a sociedade civil. A terceira lei da natureza é que as pessoas devem cumprir seus acordos. Esta é a fonte da justiça. Sem um poder comum para forçar todos, no entanto, os acordos são inúteis. A quarta lei é a gratidão. As pessoas não devem desprezar os benefícios dos outros.
A quinta lei é que todos devem se esforçar para se adaptar aos outros. Isso significa ser flexível, não teimoso. A sexta lei é sobre perdoar ofensas passadas se há arrependimento. A sétima lei diz que a punição deve visar a correção, não a vingança. A oitava lei proíbe qualquer sinal de ódio ou desprezo. A nona lei declara que todos devem reconhecer os outros como naturalmente iguais. A décima lei é contra a arrogância e exige modéstia. Em resumo, estas leis da natureza são regras da razão para a paz. Elas nos ordenam a buscar a paz e a defendê-la. A quebra de qualquer uma dessas leis é uma injustiça. Uma pessoa é um ser cujas palavras ou ações são consideradas como suas próprias ou como de outro. Quando as ações são consideradas como próprias, a pessoa é natural. Quando as ações representam as de outro, a pessoa é artificial ou fictícia. Um autor é aquele que possui suas próprias palavras e ações. Se uma pessoa age por autoridade de outro, ela é um ator. O ator age, mas o autor é responsável pelas ações. Portanto, o autor autoriza as ações do ator. Isto é essencial para entender como funcionam os contratos e a representação. Um representante, como um embaixador, é uma pessoa artificial. Ele fala e age em nome do Estado que o autorizou. Sem essa distinção, não haveria base para a sociedade civil. O soberano é o autor de todas as ações dos seus representantes públicos. Assim, o povo é unido na pessoa do soberano. Este capítulo explica a origem da pessoa do Estado. Os seres humanos, vivendo em um estado de natureza, enfrentam uma vida difícil e perigosa. Eles estão constantemente em guerra uns contra os outros. Para escapar dessa condição, as pessoas concordam em criar um poder comum. Elas fazem um contrato social, transferindo seus direitos a um soberano. O soberano pode ser uma única pessoa ou uma assembleia. Este acordo gera o que chamamos de Estado ou Commonwealth. O propósito principal do Estado é garantir a segurança e a paz. O soberano tem autoridade absoluta para fazer leis e governar. Os súditos devem obedecer ao soberano para manter a ordem. Sem esse poder soberano, a sociedade voltaria ao caos da guerra. A geração do Estado é, portanto, um ato racional de autopreservação. Este é o grande Leviatã, um deus mortal a quem devemos nossa paz e defesa. O contrato é entre os indivíduos, não entre os indivíduos e o soberano. Uma vez estabelecido, o poder do soberano não pode ser legitimamente contestado.
O soberano detém o poder absoluto. Os súditos não podem mudar a forma de governo. Ninguém pode ser libertado da sua submissão. O soberano não pode cometer injustiça contra os súditos. O soberano não pode ser punido pelos súditos. O soberano julga o que é necessário para a paz. Ele faz as leis e as regras de propriedade. Ele decide sobre disputas entre os súditos. Ele escolhe os conselheiros e ministros. Ele recompensa e pune conforme a lei. Ele comanda as forças militares para a defesa. Estes direitos são indivisíveis e inseparáveis. Sem estes direitos, o Estado não pode existir. A autoridade do soberano vem do acordo dos súditos. Hobbes explica que existem apenas dois tipos de Estado, ou Commonwealth. A diferença depende de quem detém o poder soberano. Se uma pessoa ou assembleia representa todo o grupo, temos uma monarquia. Se uma assembleia de todos governa, é uma democracia. Se uma assembleia de apenas uma parte governa, é uma aristocracia. Outros nomes, como tirania ou oligarquia, são apenas termos de desprezo. Eles não descrevem uma forma diferente de governo. As pessoas usam esses termos quando desgostam do soberano. O poder soberano é o mesmo em todos os tipos de Estado. Portanto, as vantagens e desvantagens dependem do homem, não da forma. Um monarca age com mais consistência porque é uma só pessoa. Assembleias podem ter conflitos internos e decisões contraditórias. No entanto, uma assembleia pode ter mais conselho coletivo. A escolha da forma não afeta o direito absoluto do soberano. Hobbes explica que existem duas maneiras principais de um Estado ser formado. A primeira é por instituição, quando as pessoas concordam livremente em criar um soberano. A segunda é por aquisição, que inclui o domínio paterno e o despótico. O domínio paterno é o poder de um pai sobre seus filhos. Esse poder não vem da geração, mas do fato de a criança estar sob sua proteção. O pai, por preservar a vida da criança, tem direito à sua obediência. O domínio despótico é o poder de um senhor sobre seus servos. Um servo é alguém que, capturado em guerra, escolhe a servidão em vez da morte. Ao fazer essa escolha, o servo concorda em obedecer ao seu senhor. Em ambos os casos, o poder do governante é absoluto, assim como no Estado por instituição. A obediência é o preço da segurança que o governante fornece. Portanto, não há diferença real no poder do soberano,
independentemente de como o Estado foi criado. A autoridade final para fazer leis e julgar disputas pertence sempre ao soberano. Este capítulo reforça a ideia central de Hobbes: um poder soberano indivisível é necessário para a paz. A liberdade, em geral, significa a ausência de impedimentos externos. No estado de natureza, os humanos têm liberdade limitada para fazer qualquer coisa. No entanto, essa liberdade leva a uma guerra constante de todos contra todos. Para obter paz e segurança, as pessoas criam um Estado através de um contrato social. Ao fazer isso, eles transferem a maioria dos seus direitos naturais ao soberano. Portanto, a liberdade de um súdito é a liberdade que a lei civil não proíbe. Os súditos mantêm a liberdade de fazer tudo o que a lei silencia. Eles também têm o direito inalienável de se defenderem contra ataques físicos. Ninguém é obrigado a se matar, se mutilar ou se acusar de um crime. Se o soberano falhar em proteger o súdito, a obrigação de obediência pode cessar. A verdadeira liberdade não é a ausência de lei, mas a proteção sob a lei. Assim, a liberdade no Estado é compatível com o poder absoluto do soberano. O objetivo final é a paz e a autopreservação, não a liberdade ilimitada. Um sistema é um grupo de pessoas unidas por um propósito comum. Há dois tipos principais: sistemas políticos e sistemas privados. Sistemas políticos são autorizados pelo poder soberano. Eles agem em nome do Estado, como exércitos ou cortes de justiça. Sistemas privados são formados por indivíduos sem autorização pública. Exemplos incluem famílias, empresas comerciais e associações. Um sistema privado é legítimo apenas se não desafiar a soberania. Seus membros não podem fazer promessas contrárias à sua obediência ao soberano. O soberano pode dissolver qualquer sistema que ameace a paz pública. Assim, todos os sistemas estão sujeitos ao poder absoluto do Estado. Esta subordinação é essencial para evitar a guerra civil. Sem ela, as lealdades divididas destruiriam a comunidade. Portanto, o poder do soberano sobre os sistemas é completo e indivisível. Esta é uma conclusão lógica da necessidade de um governo único e forte. Um ministro público é uma pessoa que age em nome do soberano. Eles são necessários para administrar o Estado. Existem dois tipos principais de ministros. Os ministros gerais cuidam de todos os assuntos públicos. Os ministros especiais têm uma tarefa específica. Um embaixador é um exemplo de ministro especial.
O poder de um ministro vem da autoridade do soberano. Eles não podem agir contra as ordens do soberano. Os ministros devem ser obedecidos pelos cidadãos. Isso é essencial para manter a paz e a ordem. Sem ministros, o soberano não poderia governar efetivamente. Portanto, eles são uma parte vital do governo. Em resumo, os ministros públicos executam a vontade do soberano. A nutrição de um Estado depende de seus bens e recursos. Esses recursos vêm da terra e do trabalho das pessoas. O Estado deve regular a distribuição de propriedade. Impostos são necessários para sustentar o governo. O dinheiro arrecadado paga por defesa e administração. O comércio interno e externo aumenta a riqueza do Estado. O governo deve evitar que a riqueza fique concentrada em poucas mãos. A produção de alimentos é fundamental para a população. Leis justas sobre herança garantem a circulação de propriedade. Um Estado bem nutrido pode manter sua soberania e paz. A má gestão dos recursos leva à pobreza e à instabilidade. Portanto, a nutrição do Estado é uma função vital do poder soberano. Conselho é diferente de uma ordem. Um soberano dá ordens, mas um conselheiro apenas sugere. O objetivo do conselho é o benefício da pessoa que recebe o conselho. Ninguém é obrigado a seguir um conselho. Um bom conselheiro precisa entender bem o assunto. O conselho deve ser claro e baseado em boa razão. Muitas vezes, é difícil para as pessoas darem conselho imparcial. Sem estes direitos, o Estado não pode existir. No entanto, a decisão final sempre pertence ao soberano. Conselhos secretos ou de poucas pessoas podem ser perigosos. O melhor conselho normalmente vem de uma assembleia pública. Um governante sábio sabe diferenciar entre conselho bom e ruim. O poder de decidir não pode ser dividido com os conselheiros. Em resumo, conselho é para informar, não para governar. As leis civis são as regras que o soberano estabelece para os súditos. Elas são necessárias para manter a paz e a segurança. Sem essas leis, as pessoas voltariam ao estado de natureza. O soberano é o único legislador. Ninguém mais pode criar leis obrigatórias. As leis devem ser claras e conhecidas por todos. A ignorância da lei não é uma desculpa válida. O juiz deve interpretar a lei de acordo com a intenção do soberano.
A lei civil e a lei natural não se contradizem. O soberano está acima da lei civil que ele próprio cria. Os súditos devem obedecer às leis para sua própria proteção. A desobediência leva à punição. Portanto, as leis civis são a base de uma sociedade estável. Um crime é uma violação da lei civil. Para ser um crime, uma ação deve ser contra a lei escrita. Ignorância da lei não é uma desculpa aceitável. A intenção de fazer o mal é crucial para definir um crime. Se uma ação é cometida por medo, pode não ser um crime completo. Crimes contra o Estado são os mais graves. A autoridade soberana tem o poder de punir crimes. A punição serve para corrigir o criminoso e dissuadir outros. Nem todo pecado é um crime, apenas os que quebram a lei civil. Um homem não pode ser punido por seus pensamentos secretos. A justiça deve ser aplicada igualmente a todos os cidadãos. O fim das leis é a segurança e a paz comum. Portanto, crimes prejudicam diretamente essa segurança. Para que a lei seja obedecida, o soberano deve aplicar punições e recompensas. Uma punição é um mal infligido pela autoridade pública por uma transgressão da lei. O objetivo da punição não é vingança, mas corrigir o criminoso e dissuadir os outros. Recompensas são benefícios dados pelo soberano para encorajar o serviço ao Estado. Somente o soberano pode punir ou recompensar oficialmente. A severidade da punição deve ser proporcional ao crime. Punições cruéis ou excessivas podem causar revolta, não obediência. Recompensas podem ser honras, cargos ou dinheiro. Sem punição, as leis seriam apenas conselhos, sem força real. O poder de punir é essencial para manter a paz e a segurança comuns. Um bom sistema de recompensas atrai talentos para o serviço público. Assim, punições e recompensas são os dois instrumentos principais do governo. Um Estado pode enfraquecer por causas internas. A primeira causa é o poder insuficiente do soberano. Isso acontece quando as leis não podem ser aplicadas. A segunda causa é a liberdade excessiva de julgamento privado. Quando cada pessoa decide o que é justo, surge a desordem. A terceira causa é a doutrina de que cada homem é dono de sua consciência. Isso divide a lealdade entre o Estado e outras autoridades. A quarta causa é a ideia de que o soberano está sujeito às leis civis. O soberano é a fonte da lei, não seu súdito.
A quinta causa é a atribuição de propriedade absoluta aos súditos. Isso impede o soberano de usar recursos para a defesa comum. A sexta causa é a divisão do poder soberano. Por exemplo, dividir o poder entre um rei e um parlamento. Essas divisões levam à guerra civil e à dissolução do Estado. Portanto, um Estado forte precisa de um soberano com poder absoluto e indivisível. O dever principal do soberano é garantir a segurança e o bem-estar do povo. Para isso, ele deve fazer boas leis que sejam claras e justas. O soberano também deve aplicar essas leis igualmente para todos. Ele precisa proteger o povo de inimigos externos e de conflitos internos. O poder do soberano deve ser absoluto para manter a paz. Se o poder for dividido, a sociedade pode cair novamente em guerra. O soberano deve ensinar os súditos sobre seus direitos e deveres. Ele não deve governar para seu benefício pessoal, mas para o bem comum. A justiça e os impostos devem ser administrados com cuidado. O soberano deve escolher bons conselheiros e funcionários públicos. Ele é responsável por promover a prosperidade e a riqueza da nação. Ninguém pode julgar o soberano, pois ele é a fonte de toda a autoridade. O povo deve obedecer ao soberano para viver em segurança. Este é o fundamento de uma sociedade civil e pacífica. Segundo Hobbes, o poder de Deus sobre os humanos é absoluto e natural. Este poder não vem de um acordo, mas da própria criação. Deus, como o Criador onipotente, tem o direito de governar todas as suas criaturas. Portanto, o reino de Deus por natureza é um governo por força irresistível. Os humanos devem obediência a Deus porque são incapazes de resistir ao seu poder. Esse direito de soberania é semelhante ao de um pai sobre seu filho. No entanto, a maioria das pessoas não reconhece ou obedece a este governo natural. Elas só obedecem a leis quando acreditam que foram reveladas por Deus. Por exemplo, Adão obedeceu a Deus diretamente após a criação. Esse reino natural é distinto do reino profético, que se baseia em pactos. A obrigação de obedecer surge do medo do poder punitivo de Deus. Assim, a lei natural e a lei divina estão fundamentalmente conectadas. Conclui-se que o direito de governar vem do poder irresistível, não do consentimento. Para Hobbes, a teologia cristã deve ser interpretada pela razão natural. A autoridade do soberano é essencial para definir a doutrina religiosa pública. Nenhuma revelação privada pode contradizer as leis do Estado. A Bíblia recebe sua autoridade do poder civil que a autoriza.
Milagres do passado não obrigam a crença se o soberano atual os proibir. O reino de Deus na terra é um governo civil de cristãos. Portanto, não há conflito entre a lealdade a Deus e a obediência ao soberano. Profetas devem ser obedecidos apenas se o soberano permitir. A interpretação das Escrituras não pode ser um poder separado do Estado. Isso evita guerras religiosas e garante a paz. A fé é interna, mas a prática religiosa externa deve seguir a lei. O soberano é o pastor supremo da comunidade. Em resumo, a religião deve servir à estabilidade política. Para Hobbes, a Bíblia é um texto escrito por homens. Sua autoridade vem do poder civil que a autorizou. Sem essa autorização estatal, ela seria apenas um livro histórico. O soberano decide quais livros são considerados escritura. Interpretar a Bíblia é uma função do governo, não de indivíduos. Isso evita conflitos religiosos e garante a paz. Milagres descritos na Bíblia não provam a verdade de uma doutrina por si só. Eles precisam ser aceitos pela autoridade soberana. A fé em Deus é necessária, mas sua expressão pública é regulada pelo Estado. O objetivo final é manter a unidade e a ordem no Commonwealth. Portanto, as Escrituras Sagradas servem ao poder político. Elas não são uma fonte de autoridade independente. Essa visão reduz o risco de guerra civil por motivos religiosos. Para Hobbes, a paz e a segurança são os bens mais importantes. Hobbes explica o significado das palavras espírito e anjo. Na Bíblia, a palavra espírito muitas vezes significa apenas sopro ou vento. Ela também pode significar uma imagem ou representação de algo. Portanto, espírito nem sempre se refere a uma substância invisível e imaterial. A palavra anjo significa mensageiro. Na Bíblia, um anjo pode ser uma pessoa comum, um profeta ou uma aparência especial. Muitas aparições chamadas de anjos eram, na verdade, visões ou sonhos. Hobbes argumenta que a ideia de anjos como criaturas permanentes e imateriais veio da filosofia pagã. Ele acredita que essa ideia não está claramente presente nas escrituras originais. Interpretar essas palavras corretamente é importante para evitar superstições. O uso incorreto desses termos pode levar ao medo e à manipulação das pessoas. Para Hobbes, o poder soberano deve controlar a interpretação oficial dessas doutrinas. Hobbes examina o significado do reino de Deus na Bíblia. Ele argumenta que este reino não é um reino místico ou celestial.
Em vez disso, é um reino literal e terreno estabelecido por um pacto. O pacto foi feito entre Deus e o povo de Israel. Deus era o soberano, e os israelitas eram seus súditos. Este reino era governado por leis civis e religiosas. Os profetas eram os representantes de Deus na terra. O reino terminou quando os israelitas pediram um rei humano. Portanto, o reino de Deus não existe atualmente na terra. Ele será restaurado apenas com a segunda vinda de Cristo. Até lá, a autoridade política pertence aos governantes civis. A interpretação de Hobbes separa a religião do poder político presente. Isso reforça sua ideia principal sobre a necessidade de um soberano absoluto. A palavra de Deus pode significar várias coisas. Às vezes, significa a própria razão ou sabedoria de Deus. Outras vezes, significa o que Deus realmente disse aos profetas. Hobbes analisa a natureza da profecia. Um profeta é alguém que fala em nome de Deus. Mas é difícil saber quando uma profecia é verdadeira. O soberano tem o poder de interpretar a palavra de Deus para o Estado. Isso é necessário para evitar conflitos sobre a religião. A autoridade do soberano vem de Deus, segundo Hobbes. Portanto, obedecer ao soberano é obedecer a Deus. Muitas guerras civis começam com interpretações religiosas diferentes. Um poder único deve decidir sobre questões religiosas públicas. O capítulo une a autoridade religiosa e a política. O objetivo final é a paz e a estabilidade do Estado. Um milagre é um evento raro que parece violar as leis da natureza. As pessoas muitas vezes atribuem milagres à vontade direta de Deus. No entanto, é difícil para os humanos comuns confirmarem um verdadeiro milagre. Muitas histórias de milagres podem ser baseadas em erro ou engano. A credulidade das pessoas as torna propensas a acreditar em relatos extraordinários. Um governante soberano tem o direito de decidir o que é considerado um milagre público. Isso é necessário para manter a ordem pública e a paz. Milagres privados, ou seja, experiências pessoais, não têm a mesma autoridade. A principal função de um milagre na Escritura era estabelecer a credibilidade de um profeta. Hoje, a era dos milagres para estabelecer nova doutrina já passou. Portanto, alegações de novos milagres devem ser tratadas com grande cautela. A crença em milagres falsos pode levar à desordem e à desobediência civil. Em resumo, o julgamento sobre milagres pertence finalmente ao poder soberano.
Hobbes discute o significado de vida eterna e inferno na Bíblia. Ele argumenta que vida eterna significa uma vida de felicidade após a ressurreição, não uma alma imortal separada do corpo. A ideia de um inferno de fogo eterno é interpretada de forma metafórica. Segundo ele, inferno pode significar a sepultura ou um estado de miséria e vergonha. O fogo eterno simboliza destruição, não tortura sem fim. Essas interpretações buscam evitar superstições e medos irracionais. O poder soberano deve definir o ensino correto sobre esses tópicos para manter a paz. Conflitos sobre religião são uma grande causa de desordem civil. Portanto, o Estado precisa controlar a doutrina religiosa pública. A obediência ao soberano terrestre é essencial para a salvação. A verdadeira morte eterna é a rejeição do poder civil estabelecido por Deus. Este capítulo conecta a teologia diretamente com a necessidade de autoridade política absoluta. No livro, Hobbes examina o significado da palavra igreja. Ele argumenta que a palavra tem significados diferentes. Na Bíblia, igreja pode significar uma assembleia de pessoas. Essa assembleia pode ser convocada por autoridade legítima. Portanto, uma igreja não é um reino espiritual separado. Ela deve estar sob o controle do soberano civil. A ideia de uma igreja universal é um erro, segundo Hobbes. Só pode existir uma igreja dentro de um estado específico. Os membros da igreja são os mesmos cidadãos do estado. Não há autoridade religiosa superior ao governo civil. Isso evita conflitos entre lealdade religiosa e política. A interpretação das Escrituras também cabe ao soberano. Em resumo, a Igreja é uma instituição pública, não privada. Hobbes discute o verdadeiro reino de Deus na Terra. Ele argumenta que esse reino foi estabelecido por um pacto especial. Esse pacto foi feito entre Deus e Abraão. Mais tarde, o pacto foi renovado com Moisés no Monte Sinai. Deus era o soberano direto do povo de Israel. Os reis de Israel governavam apenas como representantes de Deus. Esse reino terminou quando os israelitas pediram um rei humano. Portanto, o reino de Deus por pacto não existe mais na terra. Hoje, Deus reina através das leis naturais e da razão. Os governantes civis têm autoridade para governar em seus próprios territórios. A Igreja não deve ter poder político sobre o Estado. A obediência a Deus agora significa obedecer ao soberano civil. Isso evita conflitos entre religião e governo.
O capítulo conclui que o poder espiritual e temporal devem estar unidos. O ofício de Cristo, nosso Salvador, é estabelecer o reino de Deus na terra. Ele veio para salvar a humanidade e renovar a aliança com Deus. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Seu reino não é deste mundo, mas um reino espiritual. Ele ensinou as leis de Deus e mostrou o caminho para a salvação. Os milagres de Cristo provaram sua autoridade divina. Ele ordenou aos apóstolos que pregassem seu evangelho a todas as nações. A obediência a Cristo é a obediência a Deus. Aqueles que acreditam nele recebem o perdão dos pecados. O poder de Cristo é supremo em questões de fé e moral. Os governantes civis devem proteger a pregação da verdadeira religião. A função do Salvador é guiar os homens para a vida eterna. Portanto, seu ofício é essencial para a paz e a ordem na sociedade cristã. Hobbes discute o poder da Igreja. Ele argumenta que não há um reino de Deus na terra agora. O poder espiritual não pode desafiar o soberano civil. Os líderes religiosos devem obedecer às leis do Estado. Interpretações da Bíblia são controladas pela autoridade civil. Isso evita conflitos e mantém a paz. A Igreja não pode criar suas próprias leis. O soberano decide questões religiosas para a comunidade. A liberdade de consciência individual permanece. Mas a expressão pública da fé segue a lei. O objetivo final é a unidade e a ordem social. Portanto, o poder eclesiástico é subordinado ao poder civil. Esta é uma condição essencial para um Estado estável. Para Hobbes, o reino dos céus é um reino terreno e futuro. Ele começa após a ressurreição geral, sob o governo de Cristo. Apenas aqueles que acreditam que Jesus é o Cristo serão recebidos. Essa crença deve ser demonstrada pela obediência às leis de Deus. A obediência inclui seguir os mandamentos e arrepender-se dos pecados. A recepção não é automática para todos que se dizem cristãos. É necessária uma fé verdadeira e ativa, não apenas palavras. Os súditos deste reino terão vida eterna e felicidade perfeita. Os rebeldes e infiéis serão excluídos e sofrerão a segunda morte. Portanto, a recepção depende da submissão ao soberano divino. Este reino representa a realização final da aliança de Deus com a humanidade. Hobbes argumenta que esta visão está de acordo com as Escrituras. É um conceito central para entender sua filosofia política e religiosa.
Hobbes discute o conceito de que escuridão espiritual. Ele afirma que isso não é uma força sobrenatural, mas sim ignorância. Essa ignorância vem de interpretações falsas das Escrituras. Muitos abusam da linguagem religiosa para confundir as pessoas. Eles usam termos como espírito e inspiração de maneiras enganosas. O objetivo deles é manter poder sobre os outros. Essa escuridão leva ao conflito e à desobediência civil. Para Hobbes, a verdadeira luz espiritual vem da razão e da leitura correta da lei. O soberano deve ser a autoridade final em assuntos religiosos públicos. Isso evita que doutrinas privadas causem discórdia no Estado. A escuridão espiritual é, portanto, um problema político muito perigoso. A solução é a educação clara e um governo forte. Hobbes examina a crença em demônios e espíritos. Ele argumenta que essas ideias vêm da ignorância sobre as causas naturais. Para Hobbes, muitas histórias de fantasmas são apenas superstições. A Igreja usou o medo dos demônios para controlar as pessoas. Essas crenças podem levar à desordem e à rebelião. O poder soberano deve regular as explicações sobrenaturais. A filosofia correta rejeita a ideia de espíritos incorpóreos. Tudo que existe é material, segundo o pensamento de Hobbes. A aceitação de demônios enfraquece a autoridade do Estado. Portanto, o governante deve definir o que é considerado milagre. Isso é necessário para manter a paz e a unidade civil. Em resumo, a demonologia é um erro perigoso para a sociedade. Hobbes argumenta que a filosofia vã traz escuridão, não luz. Ele critica os filósofos que usam linguagem confusa e termos inúteis. Essa filosofia falsa pode prejudicar a paz e a estabilidade do Estado. Muitas ideias filosóficas contradizem as leis da natureza e da razão. A busca por causas finais, como em Aristóteles, é considerada inútil. A filosofia correta deve se basear em definições claras e lógica rigorosa. A linguagem obscura dos filósofos serve apenas para impressionar os ignorantes. Essa escuridão filosófica leva ao medo e à superstição entre o povo. A verdadeira filosofia apoia o poder soberano e a ordem civil. Conceitos como substância incorpórea são considerados absurdos e perigosos. A teologia mal fundamentada na filosofia causa conflitos religiosos. Para Hobbes, a luz da razão deve vir da observação e da experiência. A filosofia vã é uma das principais causas da desordem na sociedade.
O soberano tem o dever de controlar o ensino da filosofia nas universidades. O objetivo final é proteger os cidadãos das trevas da falsa doutrina. Hobbes argumenta que a ignorância e a superstição são como uma escuridão. Esta escuridão pode, surpreendentemente, trazer benefícios para o soberano. Quando as pessoas não entendem as causas naturais, elas ficam com medo. Este medo as torna mais obedientes à autoridade estabelecida. Assim, a escuridão da ignorância ajuda a manter a paz e a ordem. É um benefício perigoso e instável, no entanto. Uma população educada e racional é o fundamento mais seguro para um Estado. A luz da razão é sempre preferível à escuridão. Mas, na ausência dessa luz, o medo do desconhecido pode ser útil. O soberano deve, portanto, controlar as narrativas sobre religião e milagres. Este controle evita conflitos religiosos que destroem a comunidade. Em resumo, a escuridão é uma ferramenta política de último recurso. Ela estabiliza uma sociedade que ainda não é totalmente racional. O objetivo final, porém, deve ser trazer a luz do conhecimento para todos. Este livro defendeu uma ideia principal. Sem um poder soberano forte, a vida humana é solitária, pobre e perigosa. O contrato social é a solução para escapar desse estado natural. As pessoas concordam em obedecer a um governante em troca de segurança. O soberano deve ter poder absoluto para manter a paz. Dividir esse poder leva à guerra civil e ao caos. As leis da natureza nos guiam para criar esse governo. A obediência ao soberano é geralmente melhor do que a rebelião. Este sistema não é perfeito, mas é a melhor opção possível. O medo do poder soberano é necessário para uma sociedade estável. A filosofia apresentada aqui busca a verdade através da lógica. Espero que o leitor tenha entendido estes argumentos. A paz e a unidade são os objetivos finais deste livro. Sem elas, retornamos ao estado de guerra de todos contra todos.